Muitíssimo boa noite, meu nobre irmão Ricardo Tchaikovsky. Seja muito bem-vindo ao Acesso Redivamp. Saudações, pessoal. É uma honra enorme estar aqui. Eu sou um profundo admirador aí do Lorde A, de todo esse trabalho. E eu espero contribuir aí com vocês essa noite aí. Vamos bater um papo bacana. Opa, com certeza, com certeza, com certeza, Ricardo. Você faz parte daquelas pessoas que a gente vai se acompanhando pelas redes sociais, pela internet, e a gente vai vendo assim, aquele fluxo de informação, de trabalhos extremamente inspiradores. E é muito legal essa oportunidade, ter Obrigado. conseguido essa oportunidade para a gente poder conversar hoje aqui, meu nobre. Tamo Ô, aí para somar, para agregar e vamos tentar aí fazer um bate-papo bacana. vamos, vamos sim. Nobre, você conhece esse cenário onde eu estou hoje? Esse cenário parece a casa lá da 13, mas eu não consigo ver direito. É, aqui, daqui, né? Como a gente, né? Nós somos cidadãos honorários do Bexiga, da Bela Sim, Vista, né? Nós foi a dois. casa lá do. Eu trabalhava nessa rua aí, para quem não sabe, pessoal que não me conhece. Eu Uhum. trabalhava lá na 13 de maio ali e passava lá quando o Lorde fazia os eventos dele lá, passava na frente lá. Coisa chique, fina demais. Até Sim. a limousine lá. Opa, Já cheguei a ver, mas eu nunca vi você lá na frente, não. Não, aqui aqui no fundo, né? Como somos, né, cidadãos honorários da 13 de Maio, da Bela Vista, da Conselheiro Ramalho, né? É a Mansão Tá tudo ali. Rasbaia, onde a gente faz a Carmila. Eu uso esse Muito. cenário porque eu tô com muitas saudades da Carmila Noite de Gala Sombria, que é a nossa festa anual, mas por conta da pandemia a gente tá aí numa janela já, né? Desde Tem que 2020. voltar logo isso aí, né? Normalizar as coisas para conseguir fazer os eventos novamente, né? Sim. Lá na 13 a gente também ficou bastante tempo aí parado, mas estamos voltando aos poucos aí, conforme dá, né? Uhum. Gostaria que todo mundo já tivesse vacinado, né? Mas infelizmente não é uma realidade tão próxima assim. É, ainda vai um tempo até todos sermos vacinados, né? Ricardo, se apresenta para o pessoal conhecer um pouco mais você. Ricardo por Ricardo Tchaikovsky. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Tchaikovsky. Eu estudo magia e ocultismo há muitos anos. Tá? Na verdade, eu comecei a estudar ainda pequeno, ainda criança. Eu tive a sorte de ter pais que tinham mente aberta quanto a isso, apesar de não se posicionar em nenhuma religião, em nenhuma espiritualidade específica. Meu pai sempre foi meio agnóstico, né? Ele sempre ponderou a possibilidade do sobrenatural, do mistério, mas ele nunca teve muita coragem, digamos assim, de adentrar mais profundamente nessas sendas. Minha mãe é aquela católica brasileira, né? Católica que está na missa de domingo, está no centro espírita de quarta-feira, está indo na Umbanda, enfim. Então, eu sempre tive uma visão muito bacana sobre as diversas manifestações espirituais e culturais, né, aqui do Brasil especialmente. Então, eu sempre tive muito acesso e muita facilidade. Minha família sempre foi do mercado editorial. Minha tia é uma grande editora aí de várias editoras conhecidas, né? Trabalhou Brasiliense, trabalhou na Papiros, trabalhou na Autores Associados, Artmed, um monte de editoras aí que já estão há anos no mercado brasileiro e ela sempre me proporcionou bibliografia vasta do universo ocultista. Então, desde criança eu já estudava isso, tá? Mas comecei seriamente mesmo a partir dos 15 anos, que eu me interessei e vi isso como uma possibilidade real, porque até então eu acreditava que talvez fosse uma piração da minha cabeça, talvez fosse coisa de criança, e com 15 anos eu conheci outras pessoas que também se interessavam por isso e eu vi que existia uma comunidade que realmente estudava o ocultismo, estudava a magia. E comecei a estudar desde então e passei por uma caminhada longa.
tive algumas alianças com algumas ordens iniciáticas, com algumas pessoas do meio ocultista. E em 2001 conheci uma pessoa, o mestre Nicuri, que ele era um praticante de uma magia mais popular, né? Ele não chamava de quimbanda, ele falava que trabalhava com o povo da rua, com o povo da noite, mas eram Exus e Pombagiras, a gente via tudo que tinha tudo a ver com a quimbanda, mas ele nunca usou esse termo quimbanda. E ali ele me passou algumas coisas que eu achei muito interessante. A partir daí eu comecei a pesquisar mais e vi que existia quimbanda, porque até então eu achava que a quimbanda era o lado esquerdo da Umbanda, achava que era uma manifestação da Umbanda, não sabia que tinha um culto especializado em Exu e Pombagira. E eu comecei a pesquisar, encontrei pessoas que também praticavam, e aí cheguei no templo Maioral Beelzebub e Exu Pantera Negra, um templo de quimbanda de São Bernardo do Campo. Por essas coincidências da vida, o Danilo Copini, que era o dirigente do templo, era o meu vizinho e eu nem sabia disso, né? Então aí foi muito fácil o contato com ele, né? Na verdade, na época, as pessoas me indicaram 2 nomes, que foi até o Humberto Maggi, vocês devem conhecer. Ele me indicou 2 nomes aí desse universo de quimbanda para estudar, que era o Danilo Copini e o Friswold. E essas coincidências da vida, elas são incríveis, porque o Friswold é vizinho do meu cunhado e o Danilo Copini era meu vizinho. Então, as 2 pessoas que o Humberto Maggi me indicou, eu tinha contato. Logicamente, eu não ia bater na casa deles e pedir informação, então eu fiz o que todo mundo faria, que era tentar um contato online com eles, né? Aí o Friswold me indicou o livro dele e tal, eu comprei ali, e o Danilo não me deu uma posição assim muito clara. Mas depois de uns 2 meses ele entrou em contato comigo, falou: vem aqui em casa, vamos trocar uma ideia. Aí fui lá, acabei criando um laço de amizade com o Danilo, me iniciei no templo e segui minha jornada. Ano passado o Danilo entrou em outra jornada espiritual, ele mudou-se para o Acre, para uma aldeia indígena, e começou a trabalhar num trabalho mais social, para aqueles lados lá, e ele falou: você tá pronto, segue aí, segue seu caminho, eu ainda tenho contato com o Danilo próximo, mas ele falou: segue aí, abre seu templo aí, faz o trabalho, faz o que você aprendeu aqui. E é o que eu fiz, né? Eu abri um templo de quimbanda e, por influência do Danilo também, que é um profundo conhecedor das práticas xamânicas, nosso templo ele tem um pé bastante grande no xamanismo, mas é um xamanismo mais arcaico, não é um xamanismo neo-xamanismo. A gente trabalha mais com plantas de poder mesmo, trabalha colocando a mão na massa, né? Com o rapé indígena, sananga, ayahuasca, cambô, as medicinas da floresta, e faz um trabalho mais próximo com as comunidades indígenas mesmo. Tanto que a minha filha é até batizada numa aldeia indígena, né? Ela tem um nome indígena, a Ibatse, né? Então ela é batizada numa aldeia Runiquim. Então eu criei um laço muito grande com a comunidade indígena, então eu procuro trazer isso para o dia a dia também, para a espiritualidade. Mas a Quimbanda está aí, né? A Quimbanda é onde eu fui iniciado, onde eu passei pelas obrigações e é onde eu me tornei sacerdote. E é mais ou menos isso. Ricardo Tchaikovsky é isso aí, mais ou menos. É uma jornada e tanto, meu nobre. É uma jornada e tanto e uma jornada muito bonita. Como toda jornada bonita, uma jornada que, né, passa pelos tropeços, passa pelos Sim, desafios, passa certamente. pelas ordalhas, né, das ordalhas da vida e ainda muito mais e ainda fica muito mais forte, né, porque você concluiu toda essa fase de preparo com esmero, iniciou um trabalho espiritual próprio seu e ainda com muita coragem, né? Que são iniciar um trabalho espiritual aberto ao público para educar as pessoas em um momento como esse, né? Difícil, que estava começando a pandemia, é ainda mais desafiante. Mas a gente vai Não conversar querendo daqui a chorar, pouco. mas
mas é realmente complicado, né? Porque nós vivemos aí numa sociedade cristã, o que não seria necessariamente ruim se o cristianismo não pregasse que existe apenas um caminho, né? E se eles não lutassem, não matassem por conta disso. Então, é muito complicado, porque até pessoas que se dizem que não são cristãs, elas são educadas dentro desse modo de pensar. Então, o preconceito, o preconceito ele está aí, né? Ele está aí enraizado, né? O preconceito ele não é algo apenas do cristianismo, do catolicismo e dos neopentecostais, mas neles se torna um pouco mais perigoso, porque além de eles serem a maioria, eles estão aí controlando o dinheiro, né? E o dinheiro na nossa sociedade é poder, então realmente é um trabalho que não é muito fácil, mas vamos lutando, vamos seguindo em frente, e enquanto tiver flecha, a gente tiver bambu, a gente vai fazendo flecha, né? Vamos para cima. Pô, gostei dessa expressão. Enquanto tivermos bambu, vamos fazendo flecha e indo para cima. Eu gostei disso. Ricardo, uma pergunta sempre interessante, né? Para a gente apresentar. O que é Kimbanda na sua trilha, na sua visão? Você pode apresentar, falar um pouco sobre ela, sobre o seu caminho Claro. nela, para a nossa audiência conhecer um pouco melhor? Sim, então vamos tentar fazer aí um resumo geral do que é a Kimbanda. Né? A Kimbanda ela é um culto brasileiro que reverencia as entidades espirituais que são conhecidas como Exu e Pombagira. Embora esse nome Kimbanda ele seja antigo e venha das tradições africanas, ele só veio a ser usado aí no início do século XX. Antes disso, existiam diversas tradições com nomes diferentes. Então, existia, por exemplo, a Macaia, a Cabula Capixaba, a Macumba Carioca, que esses cultos que nós chamamos de cultos menores, eles possuíam a essência do que hoje nós chamamos de Kimbanda, mas não usavam o nome Kimbanda. Né? Eu acredito particularmente que esse nome ele passou a ser adotado, né, recentemente, meados aí do século XX, e eu creio que é um pouco por influência da Umbanda. Para a gente falar de Kimbanda, inevitavelmente eu tenho que falar um pouco da Umbanda, porque muitas pessoas que já ouviram falar de Kimbanda conectam automaticamente Kimbanda e Umbanda como se fosse uma coisa só. E são sistemas, são religiões, são cultos diferentes, tá? Mas eu tenho que falar da Umbanda. A Umbanda ela é uma religião brasileira, ela se popularizou muito no Brasil, vem se popularizando muito no Brasil, e ela surgiu aí como uma contraposição ao espiritismo kardecista. O kardecismo, em determinado momento da história, ele se tornou extremamente popular no Brasil, especialmente para a classe média carioca. E por questões socioculturais, questões de história, né, não quero cometer o erro de julgar as sociedades do passado com os nossos olhos aqui do presente, mas em determinado momento os padrões vigentes no kardecismo eram extremamente racistas e preconceituosos. Né? Para você ter uma ideia, havia o debate se índios teriam alma, se negros teriam alma aí no início desse movimento. Então, quando o kardecismo chegou no Brasil, ele veio com esse viés também por conta da influência da cultura francesa lá, que estão em vários conflitos lá, sempre teve vários conflitos que também não cabe agora, mas enfim. E isso chegou com esse preconceito. Então, a Umbanda ela foi criada com uma contraposição, falar, não, negro tem alma, índio tem alma, e eles aparecem, eles se manifestam nas mesas, sim, e nós vamos criar uma religião para mostrar que cabe todo mundo.
nesse mundo espiritual, digamos assim. Então a Umbanda surgiu mais ou menos com essa visão, com essa ideia. Uma vez que o kardecismo não era muito simpático às práticas espirituais vindas desses povos que eles consideravam primitivos, como os índios, como os negros, a Umbanda então assumiu esse papel, trazendo aí os caboclos, os pretos velhos aí, exatamente para manifestar essas práticas, né? E a Umbanda deu voz para esses grupos. Só que a Umbanda ela foi baseada nesses cultos menores que eu falei anteriormente, que era Macumba Carioca, Cabula, Macaia. Esses cultos já existiam, e outros, que eu nem lembro o nome aqui, porque tinha alguns que nem tinham nome, né? Mas já existia, né? A gênese do que era a Quimbanda, dessas práticas espirituais dos negros, onde tem incorporação, onde tem oferenda, onde tem uma liturgia própria aí, baseada aí nos ritos africanos e indígenas. Isso veio desde o descobrimento. Se você pegar a carta do descobrimento, as cartas do descobrimento aí que você consegue ter acesso pela Biblioteca Nacional, você vai ver que tem relatos dessas práticas já naquela época. Então a Quimbanda, Umbanda, a raiz delas já veio ali desde o do descobrimento e foi se desenvolvendo. Logicamente a gente está falando um período de anos extenso, houve épocas que ela foi mais popular, épocas que foi menos, mas a raiz já estava ali, tá? E a Umbanda, para conversar, para dialogar com essa classe média que adorava o kardecismo, ela acabou fazendo algumas concessões. Então, ela deu uma pequena modificada em alguns dos fundamentos básicos dessas práticas. Como, por exemplo, ela eliminou o sacrifício de animais, que é um dos grandes fundamentos que os povos antigos faziam, né? Eles faziam essas oferendas de sacrifício, né? E depois a gente pode até entrar no mérito por que eles faziam isso. Mas, enfim, eles faziam o sacrifício. Uma outra coisa que a Umbanda abriu mão, né, é que a Umbanda, para os antigos, não havia uma visão dualista desses espíritos, né? Eles eram bons e maus, e o que determinava se eles eram bons ou maus era a maneira como você se relacionava com esses espíritos. E a Umbanda quebrou um pouco esse conceito e colocou que sim, que existem espíritos maus, espíritos bons, e aí separou em banda da direita, banda da esquerda, e isso tudo é um conceito novo dentro dessa espiritualidade mais tradicional, mais arcaica. Os espíritos antigos era o seguinte: você tinha o seu mestre, seu guia, o seu espírito lá que chegava para você, e o que determinava se ele seria um bom guia ou um mau guia era a maneira como você tratava ele. Se você pisasse fora da curva, ele podia te castigar. Então, os antigos não tinham muito essa noção de dualidade que é judaico-cristão. Eles, o espírito, se o Deus deles não tivesse de bem com eles, tinha seca. Se tivesse de bem, tinha chuva, tinha fartura, né? Então, na verdade, a maioria dos cultos ancestrais é assim, né? Os gregos, egípcios, isso sempre foi assim. Então, essa ideia de uma deidade absolutamente boa, ela é recente na história humana, né? E os negros não tinham isso, os indígenas também não tinham isso. Eles respeitavam o espírito ali pronto, davam uma oferenda, né? Para entrar na mata, você tinha que dar um fumo de corda para o capora, senão você podia se perder lá na mata e podia morrer, né? Então eles não tinham, mas ao mesmo tempo esse mesmo espírito proporcionava caça para os indígenas caso eles agradassem o espírito. Então não tinha essa dualidade, né? E a Quimbanda não abriu mão desses fundamentos, né? A Quimbanda continuou fazendo sacrifícios, continuou trabalhando com essa não dualidade, ou seja, seu Exu está ali. Se você vacilar, você pode ter represálias, pode ter problemas, né? Então, a Quimbanda manteve esse padrão dos antigos, tá? Então, eu acredito, para as pessoas que têm dúvida entre Umbanda e Quimbanda, a raiz é a mesma, que é esses cultos antigos que se estabeleceram no Brasil.
Porém, eles foram modificando com o tempo e surgiu essas duas vertentes. Tá? Então, elas podem ser consideradas assim irmãs, mas elas são diferentes aí no fundamento e na filosofia. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a Quimbanda é um culto de raízes ancestrais que trabalha, que louva, que cultua as entidades que no Brasil são chamadas de Exu e Pombagira. Então, é a maneira mais fácil de eu falar. O que causa uma certa confusão para a pessoa que vai ter o primeiro contato com a Quimbanda, especialmente se for procurar em Google aí, é que ela não é uma religião ortodoxa, né? Alguns nem consideram ela uma religião. Então, ela não tem uma padronização bem definida, ela não tem protocolos, não tem liturgia, e mesmo a filosofia dela não é bem estabelecida. Assim, cada grupo acaba adotando parâmetros filosóficos diferentes. Né? Então, eu acredito, mas que todos esses grupos têm em comum é que trabalham com Exu e Pombagira. Tá? Então, Quimbanda é o trabalho espiritual com Exu e Pombagira. Acho que assim fica fácil de vocês entenderem. Mas existem esses pormenores que eu falei, né? Existem essas questões aí que ficam entre linhas aí. É por isso que quando você vê, você vai ver que tem vários grupos de Quimbanda com ideologias totalmente diferentes. Pontos de vista, né? É uma vastidão de Sim, sociedades, né? Bastante plural, né? Se a gente for pensar. E sim, teve porque que algo. acontece? Queria só dizer um negócio. Teve uma coisa, teve Pode algo falar. na sua fala que eu gostei muito, que você clareia bastante a diferença entre uma espiritualidade, uma mística, uma religiosidade, conforme ela vai se urbanizando e daquela que permaneceu mais, vamos dizer, mais paganos, no sentido mais do campo, das matas, das florestas. Eu gostei da maneira como você explicou bem esses dois polos bastante distintos quando a gente explica sobre magia. Sim, toda religião, não só religião, mas todo sistema magístico, todo sistema espiritual, por mais tradicional que ele tente se manter, ele vai inevitavelmente sofrer influência do meio onde ele está estabelecido, da mentalidade das pessoas, né? Então, essas diferenças, elas vão acontecendo mesmo e são inevitáveis, né? Aquela prática, ela acaba criando raízes também no solo onde ela se manifesta, e o que determina aí para onde a árvore vai crescer também é a fertilidade do solo, é o clima. Então, tudo isso é uma analogia, né? Mas tudo isso vai modificando as práticas espirituais. E na Quimbanda tem um negócio também bem interessante, é que a maioria das informações as pessoas têm que parte do plano espiritual para o plano físico. E geralmente parte através dos Exus e das Pombagiras. Então, cada Exu e cada Pombagira é o maioral, ele é o chefe do terreiro. Então, quando você abre um terreiro, é essa entidade que começa a passar a fundamentação do culto que você vai prestar. Ela que fala o que ela quer, o que ela não quer. Isso aí também dá diferença. Então, se você pega 2 templos de Quimbanda, você vai ver que ele tem pontos que são diferentes. Né? O meu templo, ele é chefiado pelo Exu Giramundo, que vai ser diferente do templo onde eu fui iniciado, que foi pelo Exu Pantera Negra. Né? Então, no Exu Pantera Negra, ele é um Exu da mata, um espírito da mata. Ele simboliza aí o arquétipo do pajé, o arquétipo do xamã. Então, no Templo Maioral Beelzebub e Exu Pantera Negra, as práticas indígenas, vindas dos povos indígenas, falava muito alto. Já o Giramundo, ele é um espírito mais urbano, né? Então, a gente tem mais uma ligação com as práticas de feitiçaria, com as práticas aí, mas essa feitiçaria urbana, popular, né? Não exatamente aquela feitiçaria mais antiga, das bruxas pagãs ali do meio do canavial, que teve aqui no Brasil também. Então, cada espírito vai ter uma pegada diferente. É por isso que 2 templos de Quimbanda costumam ser bem diferentes um do outro. Isso não é demérito, né? Isso é apenas processo natural. Só torna mais e mais rico, mais e mais vasto
todo esse universo, né? Com certeza, Essa né? pluralidade só acrescenta, só soma. E, Certeza. Ricardo, Pode hum, falar. Ricardo, antes, assim, isso é uma impressão que eu falo assim, por nós que não integramos, por nós que observamos, vamos observando os movimentos, os crescimentos, as exposições, as menores exposições, né, de diversos segmentos religiosos, de espiritualidade, de mística, né, ao longo dos anos. Mas, particularmente, a gente percebe que a Kimbanda existia de uma maneira, né? Existia sempre de uma maneira um pouco mais escondida, um pouco mais reservada, mas de cerca de uns 3 anos, uns 5 anos para cá, nós temos percebido que ela ganhou bastante visibilidade, principalmente nas redes sociais, em especial ao longo dos últimos 2 anos, né? Como é para os praticantes que estão há mais tempo no caminho, como você, o seu pessoal, as pessoas com quem você convive, toda essa transformação que a gente percebe hoje, principalmente nas redes sociais e na internet. Muito bem observado. Realmente, a Kimbanda, ela se popularizou, né? Ela se popularizou muito. E eu acho que isso tem muito a ver, né, com a facilidade de informação do nosso mundo moderno. Nós vivemos na era da informação, então é natural que mais material vai ser produzido e mais pessoas terão acesso a isso, né? Ela sempre foi um culto cercado de mistérios e é um segmento que tem um viés folclórico muito forte, né? A natureza da Kimbanda, ela está ligada com a cultura, tá ligada com o folclore, também tem um viés social bastante interessante, né? Ela tem uma natureza combativa, ela tem a sua função revolucionária, sua função de confronto com o pensamento escravagista, né? Afinal de contas, o nosso país aí foi o último a abolir a escravidão e nós lidamos com a consequência disso até hoje, né? Então, todas essas coisas fizeram com que a Kimbanda ela fosse associada ao mal. Por quê? Porque essas coisas elas ofendem o status quo, a mente dominante. E tudo que o homem renega, eles mandam na conta de quem? Eles mandam na conta do diabo. Né? Então, a Kimbanda, desde o início, ela foi associada muito a essa questão do diabo, a esse simbolismo demoníaco. Né? Também teve a influência da tradição ibérica de bruxaria, especialmente da portuguesa, que também moldou esse imaginário coletivo que eu falei. Também vieram essas ideias das bruxas junto. Tudo isso foi jogado no colo da Kimbanda, né? E realmente fez com que a Kimbanda criasse a estrutura que tem hoje, né? E isso já gerou um afastamento natural da sociedade cristã brasileira, né? Ela nunca quis muito saber disso, o que realmente era. Era um olhar mais preconceituoso mesmo. É coisa do diabo, eu não quero saber. Mas, curiosamente, sempre que o barco está afundando, esses mesmos cristãos vão procurar alguma mandinga, algum feiticinho. Isso aí é natural, né? Mas para os olhos do público, e essas práticas eram práticas diabólicas já desde o começo. Vieram dos negros, dos índios, né? Aquele pensamento, mesmo pensamento kardecista, do início aí da nossa conversa, que era coisa de gente atrasada, né? Então a Kimbanda ela sempre foi considerada uma prática aí de gente mais atrasada. Tudo isso contribuiu para o afastamento das pessoas, tá? É claro que é muito mais complexo que isso, mas estou dando uma resumida, né? Só que e também os próprios quimbandeiros, por questão de sobrevivência, afinal essas práticas não são toleradas pela sociedade, não são toleradas pela maioria. Os quimbandeiros abraçaram bastante essa ideia mais diabólica, mais secreta. Não queria muita gente enchendo o saco, tá? Isso mudou porque tem mudado, né? Por que tem mudado, tem se criado esse movimento? Eu, particularmente, acredito que tem muito a ver com o satanismo, né? O Brasil ele sempre teve um movimento, digamos, underground satanista,
assim, independente de outros países do mundo, tiveram o satanismo, ele cresceu aí no meio, digamos, marginal, né, dentro dos presídios, dentro das periferias, sempre teve um movimento satanista ali que corria por fora, né? Só que com o LaVey, né, eu acho que o LaVey as pessoas não gostam muito, eu também não sou muito fã, mas a gente tem que dar o braço a torcer que ele popularizou um pensamento de oposição à hipocrisia cristã, ao pensamento cristão, né? E isso popularizou aí, mostrou para as pessoas, na verdade, que existiam outros caminhos que poderiam ser seguidos, que não só o cristianismo, que não só aquele pensamento padrão, né? E essas pessoas, quando que geralmente uma classe mais intelectualizada, porque a quimbanda ela veio do povo, né? Então a maioria dos quimbandeiros das antigas eram iletrados e não havia uma preocupação em você deixar documentado uma fundamentação metafísica. A fundamentação metafísica era passada no contato espiritual com o Exu. O Exu passava para você por que estava fazendo aquilo lá naquele determinado momento, né? E a quimbanda também sempre teve um viés de resolver problemas da infraestrutura brasileira, né? Então você vê que as pessoas procuram a quimbanda para fechamento de corpo, né? Porque a segurança pública é uma merda, sempre foi, né? As pessoas procuram quimbanda para se curar, porque o nosso sistema de saúde é uma merda. As pessoas procuram a quimbanda também para rituais amorosos, porque afinal de contas todo mundo quer amar, né? Enfim. Então a quimbanda ela sempre foi uma visão de feitiçaria mais prática para resolver problemas aí que a comunidade estava tendo. Só que quando esses intelectuais que tiveram contato com esse movimento satanista, eles começaram a pensar, pô, realmente tem outras possibilidades de espiritualidade. Eu sei que esse não foi o intuito do LaVey, mas ele abriu esse canal. Então os caras falaram, o que está sendo produzido aqui no solo brasileiro, né? Que práticas que tem? E eles começaram a olhar e viram a quimbanda, um culto que já namorava com essa ideia de oposição, já namorava com essa ideia satanista, já abraçava esse simbolismo, né, do Exu, sincretizado com o diabo, enfim. E eu acho que essa classe mais intelectualizada, que tinha um acesso aos meios de informação, começaram a se interessar pela quimbanda e começaram a divulgar mais esse conteúdo. É claro que quando acontece isso, quando um determinado conhecimento chega à consciência das grandes massas, então é mais fácil a chance de ele ser deturpado. Então começa várias pessoas se debater, se debruçar sobre aquele assunto e começa a surgir novas ideias. Então, os antigos, respondendo sua pergunta, eles não são muito fã, porque eles são tradicionalistas, né? Eles são protecionistas com os fundamentos do culto. E quanto mais pessoas têm acesso a um fundamento, mais chance tem de a coisa descambar, né? Mas eu creio que é um processo que não vai ter mais retorno, né? O engano acaba se apagando por si, e acho que a verdade prevalece. Então, respondendo sua pergunta, os mais antigos têm muita birra desse movimento neoquimbanda, né? Os antigos não gostam, mas eu acho que não tem mais jeito, né? Nós estamos na era da informação. Uma vez que o público conhece uma informação, não tem mais como tirar da cabeça das pessoas, né? Se espalha como uma chama. Então, eu creio que o melhor a fazer e é a postura que eu tenho no meu templo, é ensinar o maior número de pessoas possível a forma correta, ou pelo menos a forma que eu acredito que seja correta de trabalhar no culto, de cultuar essas entidades. Então é o que eu faço. Mas muitos dos meus mestres, muitas das pessoas que vieram atrás de mim, eles estão fazendo um caminho oposto, eles estão se fechando mesmo e deixando a coisa descambar aí, eles não querem muito saber, né? Pelo menos, como você perguntou, dos que eu conheço, né? Mas eu creio que a maioria dos antigos estão meio que se afastando. Uma que os antigos já não tem muita
paciência com a tecnologia. Então, para eles fica difícil competir, né, com esses novatos que estão chegando aí, que dominam a tecnologia, dominam as mídias sociais, né? Eles não conseguem, eles preferem fazer uma coisa mais particular, mais boca ouvido, né? Mas eu estou tentando seguir um caminho aí diferenciado, né? Vamos ver se eu vou conseguir. O tempo vai dizer. Uhum, sempre, sempre o tempo, meu nobre amigo. A gente estava falando aqui, né? Eu li as obras do Lavey, né? Há bastante tempo atrás. Foi um dos primeiros a escrever um review sobre aquele livro extremamente controverso dele, que é A Bruxa Satânica, aqui no Brasil. Foi uma experiência bem divertida na época. Me colocou em situações bastante de lidar bastante com as marés, né, das opiniões das pessoas no meio da Sim, magia, no meio do paganismo. Foi uma, sim, ele foi não uma é um cara experiência muito popular, controversa não. divertidíssima, né, quando eu olho para trás. Não naquele primeiro momento, mas foi bem interessante. E assim, eu penso que eu sempre brinco nas minhas palestras com os meus alunos que o Lavey basicamente é uma versão um pouco mais simplificada do pensamento da Ayn Rand para pessoas vestidas de preto, a filósofa Ayn Sim, Rand. E exatamente. o ponto alto do Lavey é aquela frase, aquela sentença que ele comenta sobre a vida dele, que ele era músico e nas noites de sábado ele tocava piano nos cabarés, nas casas de tolerância da vida, e no domingo de manhã ele tocava piano nas igrejas para fazer, né, fazer o corre dele, levantar a grana dele lá no começo de carreira. E ele reparava que eram os mesmos homens sempre na plateia, do sábado à noite e no domingo de manhã, com a diferença que no domingo de manhã estava todo mundo de banho tomado, completamente acertado e Lá na igreja. lá na igreja. E assim, É, eu nunca fui um apreciador do conteúdo do Lavey, sempre até inclusive achei o Michael Aquino muito mais interessante, né, nesse sentido, mas sempre achei ele muito mais interessante, mas o Lavey me ganhou, era aquele cara que se eu brinco, né, que se eu encontrasse em um bar, em um evento, com toda certeza eu beberia com ele, daria algumas risadas com ele e fumaria charutos, né? Ele sempre com foi certeza. fascinante nesse sentido. Ao mesmo tempo que um outro paralelo do LaVey que eu penso é o Hugh Hefner, né? Hugh Hefner tem até um artigo que eu comecei a escrever, e aí ia ter uma participação de um nobre irmão, mas infelizmente que já partiu, né? Jair, do grande Sérgio Paca, né? Eu nunca terminei esse artigo, né? Um dia ainda preciso, né, tirar um tempo para isso, pegar o melhor uísque aqui de casa, comprar um charuto e terminar esse artigo, né, lembrar as amizades, os bons tempos com esse nobilíssimo irmão que veio na É Vox bom, né? Vampírica, um cara fantástico. Mas, Ricardo, assim, a gente aqui pensando, né, sobre o arquétipo do vampiro, sobre os Exus, temas que apreciamos, né? Você com uma vivência muito mais densa, muito mais profunda em tudo isso. Eu como aquele cara das letras, aquele cara que lê bastante, né? E aprecia e vai traçando seus paralelos, né? Cada um na sua trilha, no seu caminho, sempre travando diálogos incríveis, né? Entre esse universo noturno, né? Da noite que gostamos. E eu sempre me lembro do boêmio e do artista carioca, né? Que ficou conhecido como o Madame Satã. E tem uma curiosidade da história dele, que quando ele se vestiu e ganhou esse apelido nas ruas de Madame Satã, na verdade ele estava com uma fantasia de vampira. E a imprensa daquele tempo dele não sabia muito bem o que era um vampiro ou não, e logo nomearam ele como a mulher do diabo, a esposa do diabo, e fizeram toda essa construção. Mas originalmente era uma fantasia de vampira que ele estava usando. E tem uma outra história ainda mais arcaica, que quando trouxeram aquele filme clássico em preto e branco, que muitos de nós aqui gostamos, que é o Nosferatu, aquele Nosferatu com Max Schreck, daquele cineasta alemão, o Murnau. Aqui no Brasil, você sabe como os jornais e a imprensa nomearam esse filme a primeira vez que ele foi exibido por aqui? Não, não, não me recordo.
Cara, a primeira vez que trouxeram, exibiram Nosferatu nos cinemas brasileiros, o filme foi batizado como O Lobisomem. Ah, é, pode crer, pode O crer, Lobisomem. pode Durante crer. então muito tempo aqui no Brasil houve esse engano, houve essa situação que a gente não tem quase em nenhum outro país do mundo. A gente tem essa história de rua aqui, essa cultura que é magnífica, né? Bem como aqui no Brasil, quando a gente anda pelas ruas, passa em alguns lugares, algumas encruzilhadas ou os portões, um cemitério, para quem aprecia magia, a gente vê as oferendas que são deixadas lá, né, os trabalhos, e é uma riqueza de detalhes, às vezes que a gente vê num canto de olho ali, que a gente dá uma olhada ali rápido de relance, que muitos autores de ocultismo, pesquisadores da Europa, né, já não tem mais. A gente vê essa mescla de culturas, né, que você explicou aqui muito bem, com a influência da bruxaria da Espanha, da bruxaria principalmente portuguesa, que é um tema pouco mencionado, né, Sim. principalmente no paganismo, e a gente percebe essa riqueza. Não é um conhecimento que está num livro que alguém escreveu no 17, 18 ou no 19. Cara, é um negócio que está vivo ali. Tem alguém praticando aquilo que às Fazendo vezes aquilo. nem ouviu falar daquele livro, nem ouviu falar que alguém registrou isso naquele livro. Mas não, tá ali, tá vivo, tá acontecendo aqui. Como, Sim, como é a é a sua magia relação com viva, tudo né? isso? Já que você está muito mais conectado nesse universo, tá nessa pegada. É a cultura viva, né? A cultura é aquele sentimento dos antigos, da tradição antiga, de um fenômeno mais boca e ouvido, né? Quem lê ocultismo vê essa referência e fala que antigamente o conhecimento era passado de boca a ouvido. Só que não é antigamente, isso ainda está acontecendo, né? Isso ainda está acontecendo e está acontecendo aqui no Brasil, nesse exato momento. Provavelmente tem alguém aprendendo aí uma feitiçaria de boca e ouvido. E então eu gosto muito desse fenômeno. Eu acho muito interessante uma magia viva, uma magia prática, uma magia totalmente conectada com uma cultura mesmo, com a cultura brasileira. É o que você falou. No Brasil acontecem fenômenos que não acontecem em nenhum lugar do mundo. Alguns fenômenos são bem estranhos e bem ruins, né? Mas também acontece bastante coisa boa, né? E eu achei bem interessante que você citou o Madame Satã, né? Porque como eu falei ali em cima, ali no começo do vídeo, é, a Kimbanda ela tem esse viés folclórico, né? Ela tem essa pegada folclórica. Então, o folclore e a cultura, eles acabam aí fazendo uma simbiose com os conhecimentos da Kimbanda. E o Madame Satã é um bom exemplo disso, né? O arquétipo, aquele arquétipo do Madame Satã, ele foi adotado pelos mestres espirituais aí. Depois do Madame Satã, você viu que surgiu uma linha dos boêmios ali, que muitos Exus e Pombagiras daquela linha espelham certos comportamentos que era a vida do cara lá, né? Que o Madame Satã era doidão, fazia as coisas lá, o doidona, não sei. Hoje em dia ele acho que preferia ser chamado de ela, né? Mas na época não tinha também essa questão. Então, isso vai influenciando a Kimbanda, né? E caso do vampiro em particular, você comentou do arquétipo do vampiro, né? Os vampiros eles são um fenômeno mundial, e embora, como você pontuou aí, né, o Brasil no começo não soube muito identificar esse fenômeno, então tinha aqui várias manifestações que você vê que tem uma conexão com o vampirismo, com esse personagem, mas eles, pelo menos a imprensa, tinha uma certa resistência em batizar, né, como vampiro, mas certamente, né, o fenômeno do vampiro, o arquétipo do vampiro, ele também influenciou a imaginário popular e, por isso, influenciou certas manifestações dentro da própria Kimbanda. Então, você vê que tem mestres, né, como Exu Morcego, Dama da Noite, esses mestres,
eles, se você vê a iconografia deles, a forma como eles apresentam, você vai ver um vampiro aí vitoriano ali, né? A cultura de se vestir, até o Exu veludo que se veste ali, eles se vestem igual ao imaginário popular enxerga aqueles vampiros da época vitoriana. Além disso, se a gente pegar aí referências mais antigas, da África, por exemplo, logicamente a África é um continente, né? Então você vai encontrar muitas ideias aí de figuras semelhantes ao vampiro ali, cada qual com suas particularidades, mas a ideia geral, assim, mais conhecida, é que o vampiro seria, então, um feiticeiro que morria e mesmo depois da morte ele continuava fazendo suas atividades aí num corpo astral, num corpo espiritual, e você vai encontrar um paralelo claro com o Exu, né? Muitos dos Exus são feiticeiras que estão fazendo exatamente, né, o que um vampiro faz aí nessas lendas. E tem a questão do sangue também, né? O sangue é a energia vital, que é um dos fundamentos, o corte, né? Embora seja corte de animais, mas é sangue. E sem falar que a quimbanda também foi associada com sacrifício de pessoas e tal. Então, a gente encontra todos esses paralelos. Mas é muito interessante você ver como todos esses paralelos eles acabam se manifestando dentro do culto. Porque se você imaginar que a maioria das pessoas eram iletradas, né? O Brasil tem recordes de analfabetismo até hoje, e grande parte dos quimbandeiros ali, eles eram analfabetos, né? Eles não tinham como ler referências em livros, igual eu citei as cartas do descobrimento, né? Um quimbandeira nunca leu a carta do descobrimento para saber que nas cartas você encontra aí fundamentos do culto que eram feita ali no Brasil colônia, né? Brasil colônia. Então, você vê que é uma tradição viva, uma tradição que está aí até hoje, que vem aí desde o período colonial e ainda está ativa e vai se transformando, mas você consegue enxergar ali elementos que não mudam, né? Então, é interessante que os próprios praticantes eles têm esse cuidado de colocar referências novas, práticas novas, de acordo com a cultura, de acordo com o folclore, de acordo com a região que aquelas práticas estão sendo feitas, mas você vê que fundamentos eles permanecem, né? Então é bem interessante a gente ver como uma tradição, até vários antropólogos nos meios acadêmicos estudam esse fenômeno, né? Então é bem interessante quem quer ter uma visão da quimbanda procurar um pouco esses estudos mais acadêmicos que não são tão difíceis de encontrar, você consegue encontrar até pela internet, que você vai ver ali, você vai ler, e se você ler aquelas informações e ter a oportunidade de ir num terreiro, de colocar em prática ali, de fazer uma pesquisa de campo, aí você vai começar a entender o que realmente é quimbanda, o que realmente é um culto espiritual. Então eu recomendo aí quem se interessa aí fazer esse tipo de pesquisa aí que vai ser muito rico. Uhum. Puxa, é fascinante, meu nobre. É fascinante a gente poder, né, conversar com você e podermos, né, Opa, tamo junto. vislumbrarmos um pouco um contexto muito mais amplo, né, através dos seus passos nessa trilha, nesse caminho. Teve uma situação nos anos 70, um ocorrido nos anos 70, que me chamou muito a atenção, até chamou, na verdade me chamou a atenção depois, né, como pesquisador, como estudioso, que eu estava me lembrando agora, que foi a questão do, eu não sei, me perdoem se eu falar o nome dele errado, mas parece que foi com o Exu Rei da Lira, que ele apareceu nos Sucesso da programas de Lira. televisão, e até os Sim. músicos do Kiss, quando estiveram pela primeira vez no Brasil, que foi quando eu ouvi falar de tudo isso. Eu era moleque, eu ouvi falar de tudo isso só depois, mais velho, que eu fui atrás da história, mas eu me lembro das exibições dos programas, que até os músicos do Kiss foram visitá-lo, e ele esteve no programa do Chacrinha, que era uma espécie, era um programa que monopolizava a televisão naquele momento.
Teve uma história assim, não sei se você É, teve a oportunidade o, se o você seu poderia sete falar um da pouco sobre Lira, tudo isso? Sim, esse seu sete da Lira, ele foi eu o achei verdadeiro, fascinante tudo que eu vi sobre foi o ele. verdadeiro marco da Quimbanda, tá? Foi ali mesmo que a Quimbanda começou a sair de um culto para poucos, de um culto ali secreto, digamos assim, de um culto misterioso, e caiu aí no conhecimento da grande massa. Então, muitos pesquisadores vão falar para você que a Quimbanda começou a se popularizar depois desse fenômeno. Eu não iria tão longe assim, porque se o seu set ele foi convidado para ir no programa de TV é porque a coisa já estava correndo nos bastidores, né? O Chacrinha era extremamente midiático, era extremamente inteligente e era extremamente antenado nas coisas que aconteciam aí na periferia, né? Então, esse movimento da Quimbanda, do Exu e da Pombagira, estava crescendo muito popularidade aí nas localidades mais pobres do Brasil, né? Nas favelas, nas regiões ali de periferia mesmo. E era um fenômeno muito bem estabelecido, muito bem conhecido, especialmente ali no Rio de Janeiro, que veio da macumba carioca. O povo já sabia que quando queria alguma coisa com qual entidade ia falar, que era Exu Pombagira, as práticas de feitiçaria, onde se deixar oferendas aí na encruzilhada, já era feita um monte. E eu acho que a sacada do Chacrinha foi realmente perceber que era uma coisa do gosto popular e trazer isso para a mídia. E foi realmente um fenômeno, né? Porque você imagina ali, década de 70, ditadura, sociedade tradicional brasileira extremamente ali conservadora, e o cara trazer a cultura do negro, a cultura do pobre, para falar numa mídia, aí acabou que fez um sucesso danado, né? Acabou que a pessoa se viu representada ali, se viu ali alguma coisa que ela via no dia a dia dela ali sendo transmitida na TV, né? Uma coisa além de Tom Jobim, não era aquela coisa de garota de Ipanema na praia lá tomando uísque, não, era coisa do cara fumando charuto, da entidade fumando charuto e bebendo cachaça, era algo que as pessoas viam, e ver aquilo na TV realmente foi um fenômeno. Então eu acredito que ali foi um grande marco aí que realmente ajudou imensamente na popularidade do Exu e Pombagira, né? Porque até então as pessoas achavam que era um demônio, que era o diabo, as pessoas, assim, a grande massa, e não tinha muito interesse em saber o que era aquilo. Era demônio e acabou, né? Como todos os orixás, era demônio e acabou, não precisava esmiuçar muito. Mas quando eles viram aquilo lá na TV, sendo transmitido para um monte de gente, os caras falaram, pô, tem alguma coisa aí. Então eu acredito que foi um dos grandes marcos aí pro culto, para a popularização do culto a Exu e Pombagira. Né? E muitos dos terreiros que surgiram ali depois surgiram por influência do seu Sete da Lira e daqueles eventos ali daquela época que foram transmitidos. Né? Muita pessoa acabou conhecendo o culto e acabou entrando mais. Até mesmo a própria Umbanda, ela nunca teve uma relação muito bacana com o Exu Pombagira. Tanto que nas primeiras publicações de Umbanda, nas primeiras coisas ali, do Zélio Fernandino de Moraes lá, acho que era assim, sei lá, eu não... Nas primeiras publicações, nem o nome Exu era mencionado. A entidade que fazia o papel de Exu, ele deu um outro nome lá que não era Exu. Mas aí os Exus abriram a porta da Umbanda, né? Tipo, eles chegaram lá e fizeram a casa deles lá também, né? Então, o Exu e Pombagira foi meio difícil, né? Exatamente porque eles
simbolizam o arquétipo da rebeldia, da contracultura, né? O Exu não vai ter as palavras doces num preto velho, né? Não vai ter o carinho de um caboclo. O Exu vai te xingar, vai dar risada da sua cara, vai falar que você é burro mesmo, entendeu? Tipo, é uma coisa mais popular, né? Uma coisa mais do trato nosso mesmo. Nós somos mais assim, né? Mais direto, mais próximos, né? Direto, Mais né? Mais conectados com próximo. essa esfera mais primeiro, esse selvagem jardim, né? E isso aí acho que foi um grande marco, sim, na Kimbanda. Foi muito bem lembrado. Poxa, que bom, que bom. Eu acho que foi um momento histórico, foi um momento histórico muito interessante, né? Com repercussões. Você veja, né? Isso aconteceu lá em 70, 80. Estamos em 2021 e ainda a gente que viu isso indiretamente quando a gente era moleque ou E ali ainda lembra, né? ouvimos falar na infância, né? Que teve esse episódio. Fomos atrás Recentemente quando tínhamos lançaram 15, um livro, 16 cara. anos e estamos aqui hoje falando disso. Recentemente lançaram um livro aí explicando toda essa situação que eu falei aí rapidamente, mas tem um livro aí que lançou, não sei, não lembro, acho que é Parcival, que lançou esse livro aí. Então, o pessoal, nem conheço o pessoal dessa editora, mas eu estou dando essa referência bibliográfica aí para quem quiser achar, que é Opa. bem interessante. Tanto para quem gosta de Kimbanda, quanto para quem gosta de história do Brasil e quem gosta de cultura brasileira. Eu acho que é um livro bastante pertinente. Uhum. Opa, com certeza. Nobre, temos uma pergunta aqui do nosso amigo, o Klaus Máximos, da Esopo, Escola de Ô, Ocultismo Klaus, Prático. tamo junto aí, Ele, irmão. ele perguntou aqui pra gente o que difere deixa eu ver, um Exu de um Egum. Seria um estado de consciência? Então, como assim, eu costumo dizer, né? Primeiramente, a gente teria que definir bem os termos, que esses termos não são tão claros assim, né? Por quê? Porque o termo Egum, ele está muito conectado com entidades de baixa vibração, com espíritos negativos, tá? Mas ele também é um termo que se popularizou muito para se referir à entidade do outro, né? Então, sempre o outro que está fazendo uma coisa que é diferente do que você acredita que seja o certo dentro do culto, o cara vai chamar de Egum, né? Mas nem sempre é um Egum mesmo, nesse sentido de ser um espírito de baixa vibração ou de baixa densidade, né? Eu diria que vamos colocar que Exu seria um grande mestre espiritual e o Egum seria um espírito de baixa vibração, um espírito zombeteiro, ou seja, uma entidade que ainda não tem um patamar espiritual, mas se passa por isso para pegar algum benefício, tá? Então, eu vou definir esses termos aqui agora, mas saibam que existem várias definições de Egum aí. Se vocês procurarem aí, vai fazer uma salada. Então, eu vou definir assim. Tá? O que diferencia, ao meu entender, seria o grau, o nível de sabedoria que a entidade não só manifesta, como ela representa, né? Em termos práticos, o Egum ele não tem uma preocupação genuína com aquela pessoa que está trabalhando com ele. Ele é um espírito mercenário. Dá para se trabalhar magisticamente com Egum. Dá para você não precisa pegar só um mestre com um elevado nível de sabedoria para você desenvolver com ele. Acontece que o Egum ele não tem um interesse genuíno em te ajudar, né? E dentro da minha tradição, o Exu seria o quê? Seria um ancestral, né? Então, o Exu é um nome, é uma máscara que representa um ancestral ou de uma família ou de uma coletividade maior, de uma sociedade. Então, por exemplo, um Exu que vem com o nome Tranca-Rua, isso é um nome, um símbolo, uma máscara, mas ele vai ser alguém aí
da ancestralidade daquela pessoa. Pode ser alguém, um ancestral direto dessa pessoa, é possível que isso aconteça, ou é um ancestral da egrégora, porque uma egrégora ela é formada, os mestres acabam morrendo, os irmãos mais velhos, as pessoas mais antigas, e, em tese, essas pessoas alcançam o grau de Exu, né? Então, eu acredito que o que diferencia é o grau de sabedoria entre um Egum e um Exu. Agora, como que uma pessoa leiga vai saber o grau de sabedoria se ela mesma não sabe? É por isso que a iniciação é aconselhável, né? É por isso que você precisa de pessoas, de uma corrente espiritual, de pessoas mais velhas para te orientar, porque realmente fica difícil. Você não tem uma experiência, você não tem um conhecimento sequer para digerir uma informação, você ter um contato com uma entidade espiritual e você já abraçar o que essa entidade está te falando, né? Eu já conheço casos reais de entidade que pediu sim sacrifícios humanos. Aí se você, né, tem uma cabeça aí meio de vento e fala, pô, o espírito fala, para ganhar na loteria você tem que sacrificar um bebê. Tem gente doente que vai lá e vai fazer essa besteira, entendeu? E, então ela precisa de uma orientação de pessoas encarnadas, de pessoas que estão ali já trabalhando, para orientar ela, para saber exatamente com que entidade que ela está se metendo. Né? Na nossa tradição, a gente fala que você não acende nenhum incenso por uma entidade que você não desconhece a procedência. Tá? Então, na minha tradição, não tem essa de você fazer ritual com pessoa, com entidades que você não tem contato. Tá? Já eu sou mais porra louca, às vezes eu faço mais experiência, mas não é algo tradicional, sabe? Tipo, na tradição diz que você não deve se meter com entidades que você não sabe a procedência, e é por isso que na Quimbanda aconselha-se uma iniciação, tá? Isso é pouco polêmico, porque, assim, Exu e Pombagira, na verdade, não são propriedade da Quimbanda, né? São entidades que giram aí em todas as bandas. Então vai ter Exu e Pombagira no Candomblé, na Umbanda, no Catimbó, Jurema, sei lá, qualquer prática espiritual, o Exu dá um jeito de se encaixar lá, né? Então, não tem, a Quimbanda não tem uma autoridade, assim, não é dono de Exu e Pombagira, mas dentro da Quimbanda, digamos que é um culto especializado em trabalhar com essas entidades. Então, eu aconselho quem gostaria de trabalhar com essas entidades que procure um sacerdote mesmo, ou pelo menos alguém que possa te indicar o caminho, igual eu procurei na minha época o Humberto Maggi, que eu vi que ele tinha lançado algumas coisas escritas lá, e eu cheguei para ele e perguntei, então, alguém que tenha mais experiência aí para te indicar uma direção, para você realmente não cair na mão de entidades aí de baixa vibração. Mas o que diferencia tecnicamente é o grau de conhecimento que um tem e o outro não tem, né? Porque geralmente essas entidades que se manifestam aí, que o povo chama de Egum, eles são espíritos humanos, ou melhor, eu prefiro o termo consciências humanas, que estão focalizadas em determinada direção. Então, uma pessoa que realmente, sei lá, é vingativa e de repente morreu sem nenhuma orientação espiritual e por força do ódio conseguiu que o seu corpo astral e seu corpo espiritual se conectasse com esse plano novamente, ela vai ter o espírito ela vai ser um espírito da vingança encarnado. Então ela tem dificuldade de lidar com outros aspectos que não estejam relacionados com aquela vingança. Alguém que morreu vivendo no ódio vai ter dificuldade de se relacionar com outros aspectos que não seja o ódio, tá? Nesses termos aí, se ele virar um Egum mesmo. Então o Egum ele não tem tanto jogo de cintura
para manter muito tempo uma máscara. Tipo, ele não tem tanto para enganar a pessoa por muito tempo se a pessoa for esperta, porque ele só vai saber fazer um tipo de trabalho específico. Ele só vai saber destruir a pessoa, por exemplo. Mas ele não vai saber trazer uma prosperidade ou trazer um bom conselho. Porque as pessoas acreditam que, de repente, a Quimbanda só tem que dar benefícios materiais. Tipo, pô, você quer amarrar uma pessoa, você amarra lá. Você quer dinheiro, você faz um padê para Exu, vai ter dinheiro. Mas não, muitas vezes o que essas entidades proporcionam é o conhecimento, a sabedoria, é o bate-papo que você tem com ele, que te dá um insight e te mostra uma direção que você não estava vendo. As pessoas dizem que é o psicólogo popular, né? É o Exu, é aquele que dá o caminho para as pessoas. Então, um Egum não vai saber fazer isso, né? O Egum ele vai ficar focado naquelas especialidades dele lá. Aí você pede para ele destruir uma pessoa, ele destrói com prazer, né? Mas outras coisas ele vai ter dificuldade em fingir que é um Exu. Agora o Exu já opera em vários aspectos, né? Mas a gente tem que entender também que o Exu, ele é um tricker, né? Tipo, as pessoas falam. Então ele tem um senso de humor um pouco diferente do nosso. Então, às vezes, algumas coisas que o Exu faz, as pessoas acreditam que é maldade ou que é alguma coisa para prejudicar, mas às vezes é só uma peça que ele prega. Então, tem essa questão também. Tá? Mas eu entendo que não é tão fácil você diferenciar. É por isso que a gente pede para as pessoas procurarem outras pessoas mais experientes, porque uma coisa é você entrar no mundo espiritual sozinho. Quando você entra sozinho, é um pular num precipício aí sem saber o que tem embaixo, né? Você pode se dar bem, mas você pode se dar muito mal. Então é por isso que a gente se reúne em grupos, que a gente estuda isso junto, para um auxiliar o outro, tanto os encarnados quanto as entidades que já estão firmadas ali, que você já tem certeza que é Exu, e aí você começa a trabalhar junto. Mas é uma pergunta muito boa, Cláudio. Valeu. É preciso preparo, é preciso investidura, é preciso estudar, espreitar, praticar e se educar, né? Não é algo que, pronto, vou lá, me joguei fazer. Pronto, vou lá e fiz. Não, tem um preparo, tem um estudo, né? E a gente hoje tem aqui estamos aqui tendo o privilégio de ter essa conversa super legal com o Ricardo Tchaikovsky, que é dirigente espiritual Eu do Templo da acredito, Sabedoria Ancestral. Ricardo, por favor. Lorde, eu acredito que a grande questão é que essas coisas são suficientemente reais, cara. Então, muitas pessoas acreditam assim, pô, será que é real? Será que não é real? E aí entra ali, mas por uma questão de curiosidade, e eu não acho errado, porque a curiosidade também move o ser humano e faz o ser humano descobrir coisas incríveis, né? Mas você tem que ter um pouco de discernimento, de bom senso, para saber que certas forças são extremamente reais. Certas forças, elas podem sim influenciar a sua vida, e depois não adianta você correr para outras forças que você também não acredita muito bem, para elas tentar te ajudar, porque aí a merda já vai estar feita, né? Então, assim, o que eu aconselho para as pessoas tem curiosidade, tudo bem, vá, mas vá com discernimento, vai pensando, dá um passo para frente, volta dois para trás, vai com cuidado, porque é a sua vida que está em jogo, cara. Se aquilo lá der merda, não vai ser uma merda que você vai ficar um pouco triste e amanhã vai recuperar. Não, você pode desandar a vida toda. Você pode se ferrar de um jeito muito. Porque as pessoas acreditam que a pior coisa é a morte, mas a morte não é a pior coisa, não. Tem coisa pior que a morte. Então, assim, toma cuidado. Mas faça. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas faça com discernimento, com cautela. Acho que a palavra melhor é cautela. Excelente ponto, meu nobre. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui mais 3 perguntas. Você está tranquilo de tempo? Estamos um tranquilo. Pode ir aí. Vamos que vamos. Então tá. Se eu souber responder, a gente responde.
Opa, então vamos aqui, vamos seguindo o papo aqui. Hoje estamos no Acesso Redvamp com o Ricardo Tchaikovsky. Ricardo, o grande fetiche da contemporaneidade é o controle e o controlar, seja por ganância, seja por egoísmo, sejam por todos os chamados afetos tristes e sentimento de posse que as pessoas que as pessoas têm. As pessoas não conseguem lidar muitas vezes com aquela sensação de insuficiência. Então, se escondem na vaidade, se escondem nas redes sociais, se escondem naquela vida editada de Instagram, né? Como a gente vê muitos casos acontecendo o tempo todo, né? E as pessoas vão aí, tipo, fugindo da vida, colocando todos os enganos, todos os erros, todos os medos, e também colocando a própria força que vem de todas as lições que você tira dos tropeços, de você lidar com a sua própria insuficiência, que ninguém está com essa bola toda, com essa força toda, né? A gente sabe, a gente experimenta isso na vida. Sim. E como o Kim Bandeiro lida com o indominável, com as pulsões, com essa ausência de controle, essa imprevisibilidade e esse indomável que é a vida? Como é para vocês lidar com a própria insuficiência? Cada linha de espiritualidade, religiosidade, mística, magia, religião tem meios para lidar com isso. Como é para vocês? Sim, cara, é muito bom, Lorde A. Sendo um culto ancestral, né? Muitas das visões de mundo que um Bandeira tem, né, sobre a vida, sobre a sociedade, vem do conhecimento dos antigos mesmo, né? E se você parar para fazer uma análise mais profunda da terminologia Exu, da onde que vem tudo isso, né? A gente sabe que tem o Exu Orixá, que os nomes dos Exus falangeiros são inspirados no Exu Orixá, mas não tem uma conexão assim tão direta, né? E isso aí é algo que dá um debate depois e tal. Mas o Exu, para as culturas antigas, ele simbolizava, em parte, justamente esse aspecto que você acabou de citar aí, né? Essa é a essência de Exu. O arquétipo de Exu, ele simboliza o indomável, né? A ausência de controle, a imprevisibilidade. Os antigos nomearam Exu ali como esfera, como movimento, justamente por conta disso. Então, Exu é o ser que, segundo os antigos, rege todo esse caos, né? Toda essa coisa. Então, quando você se aproxima de uma entidade que tem a alcunha de Exu, você está buscando, em partes, lidar justamente com isso, né? Então, o próprio contato que você vai buscar o Exu é para lidar com essas questões, né? Mas como eu falei aí na pergunta anterior, o Exu é o trigger também. Então, por melhor que você seja o melhor feiticeiro, a melhor feiticeira, né, você ainda vai ter que conviver com a imprevisibilidade, porque Exu é imprevisibilidade. Então, por mais que você agrade seu mestre, você não tem o controle absoluto, ninguém tem o controle absoluto. Então, a religião da Quimbanda é sobre você lidar com a imprevisibilidade do mundo. Essa é o cerne, eu diria, da própria religião. Né? Em teoria, o contato com o ancestral também, você tem acesso às informações, você tem acesso às vivências, aos conhecimentos desses mestres que em algum momento já estiveram encarnados e que também já passaram por várias situações e vários problemas, muitas vezes pior do que aqueles que a gente enfrenta. Alguns são, hoje em dia, nós estamos aí numa cultura um pouco mais desenvolvida, entre aspas, né? Certas coisas aí. No Brasil, isso também não é tão real assim, né? Mas, assim, até o fato de nós estarmos aqui conversando hoje é uma coisa que seria impensável para muitos desses mestres, né? Mas, de qualquer forma, eles conhecem a alma, a essência do ser humano. Então, eles podem dar um direcionamento, podem dar um caminho, tem toda a parte magística, né? Mas
você tem uma chance melhor de contornar os imprevistos da vida, mas você não pode evitá-los. Na última gira que eu tive, um dos eixos da casa, ele deu um exemplo bastante bacana que eu nunca tinha pensado, mas eu falei, caramba, é mesmo. Né? Ele falou assim que a cultura, como a cultura japonesa, é uma cultura milenar, com espíritos ancestrais, com culto ancestral antiquíssimo e com os espíritos poderosíssimos. Mas nem isso impediu que ele tomasse uma bomba atômica na cabeça, duas bombas atômicas, aliás, na cabeça. Mas os espíritos eram tão poderosos que conseguiram reerguer eles e tornar eles novamente um império até muito mais próspero do que eles eram antes da bomba. Então ele fala assim, um espírito, ele não vai impedir que a merda aconteça, mas ele vai te erguer depois que a merda acontecer, entendeu? Então eu acho que o sentido da Quimbanda é esse, né? A merda vai acontecer, cara, mas você se levanta, né? Com a ajuda dos mestres, você se levanta de novo. Então isso aí dá uma boa motivação para você continuar. Uhum. Eles têm, então há aquele espaço, há um espaço que acolhe, que lida, que integra o imprevisível, o indomável e Sim. liberta a pessoa da sensação de precisar, daquela ilusão de precisar controlar tudo, editar a vida a ponto de não encarar a vida, né? Ficar só. Exatamente, exatamente. O Exu e Pombagira representa exatamente isso. Representa que na última linha do parágrafo, na verdade, você não comanda porra nenhuma. Por mais que você seja o maior feiticeiro do mundo, não tem toda. A única possibilidade que você pode ter certeza é que você vai morrer. O resto é tudo imprevisível, né? Então, ele te ajuda a lidar com essa sensação de impotência, porque se você entra nessa espera, você pode até acabar enlouquecendo, né? Ou deprimido, ou na cama, sei lá, ou aquela coisa de, se eu não comando nada, eu vou ficar sentado aqui esperando alguma coisa, entendeu? Então, Exu faz você lidar com esses aspectos aí. Uhum, muito bom. Mas ele comanda. Muito bom, Ricardo. Ricardo, uma outra questão aqui. Ansiedade e depressão são situações assim bastante reais nos dias de hoje, bastante agravadas, né, por essa quarentena cíclica e essa pandemia que a gente está vivendo, né? Para quem está assistindo esse vídeo no futuro, lá no YouTube, escutando lá no Spotify, entre os anos de 2020 e 2021, pelo menos uma parte dominante já de 2021, estamos no período da pandemia, estamos naquele tempo que aqueles que podem trabalhar no home office estão fazendo isso e outros precisam ir para as ruas, estão correndo riscos de biossegurança, né, e tudo mais. Mas então, Ricardo, como a Quimbanda pode ajudar as pessoas que estão enfrentando a ansiedade e a depressão em dosagens ainda maiores nesse momento e, claro, em tempos também pós-pandêmicos, né? Ou como já ajudou nos tempos pré-pandêmicos? Bem, para responder essa aí, eu vou me valer um pouco de alguns conhecimentos acadêmicos superficiais, né? Mas são conhecimentos acadêmicos, e aí depois eu completo a questão aí. A ansiedade, né? Ela é um mecanismo que prepara o organismo para lutar ou para fugir, né? O que acontece é que nossa sociedade, essas questões todas que você acabou de citar aí, Lorde, ela bagunça um pouco esse mecanismo, né? Esse processo, né? Se antes as coisas que ativavam esse mecanismo que gera ansiedade era, sei lá, de repente um predador que ia te caçar, você tinha que ficar atento e tal. Hoje a gente não sabe direito como que esse mecanismo se ativa, porque ele se ativa para qualquer coisa, né? Nosso estilo de vida, né, a despeito de todas as facilidades tecnológicas que a gente tem, em muitos aspectos ele é mais selvagem do que a vida na selva, né? Hoje qualquer coisa
você vai no trânsito, pode disparar uma crise de ansiedade, no seu relacionamento, a nível profissional, tudo pode ser motivo para disparar esse mecanismo, porque nossa mente identifica tudo isso como um possível predador, digamos assim, né? Fazendo uma analogia. Então, eu creio que tudo isso está ligado muito à nossa consciência, à nossa maneira de lidar com o tempo, né? Com o tempo mesmo, com o conceito de tempo, porque a nossa humanidade ela evoluiu muito aí no quesito de lidar com o tempo. Hoje em dia você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia você está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Nós estamos aqui, estamos falando aí para o mundo inteiro, para diversos lugares ao mesmo tempo, e tudo isso cria uma sensação de urgência, né? E talvez seja essa sensação de urgência que desencadeie essas crises de ansiedade ou esses processos de ansiedade. Aí eu não sou médico, eu não posso falar com propriedade, né? Isso são suposições aí filosóficas que eu estou fazendo. Mas eu creio que a Quimbanda ela pode ajudar, porque o contato com os espíritos ancestrais, né, dá uma nova visão para a gente, justamente sobre o tempo, né? Sobre essas questões da sociedade, sobre a vida, né? Como eu disse lá anteriormente, Exus tem esse caráter meio de psicólogo, né? E isso aí pode ajudar, mas também a Quimbanda, nos tempos antigos, né? O nome Quimbanda vem de curandeiro, né? Significa curandeiro. Então, é um culto que não fica só na subjetividade, não fica só nas práticas, assim, digamos, mais espirituais, mas é um culto que bota a mão na massa, que trabalha com ervas de poder, que trabalha com remédios caseiros, com ungüentos, com soluções, muitas dessas que já tem pesquisas científicas dando aí uma possibilidade, um aval que essas ervas podem resolver isso, né? Por exemplo, a ayahuasca tem vários, nem todo quimbandeiro trabalha com ayahuasca, mas deveria, porque a ayahuasca é feito de 2 ervas de solo que nasce aqui no Brasil, né? Então, um quimbandeiro deveria, assim, estudar botânica, estudar essas medicinas, né? Não ficar só nas práticas ditas mais espirituais, porque isso faz parte do cerne do culto. Era assim, o quimbandeiro antigo, ele lidava com as garrafadas, as famosas garrafadas, que até hoje você encontra essas garrafadas. Isso veio dessas tradições espirituais, né? E muitas dessas têm propriedades, sim, que podem ajudar. Mas a gente diz que para tratar essas questões, você nunca pode olhar só para um lado da questão. Você nunca pode tratar isso como algo meramente físico, mas também não pode tratar isso como algo plenamente espiritual. Então você tem que fazer um trabalho mais completo. E isso cabe, né, na depressão. A depressão ela é desencadeada por vários fatores, né? Mas o seu ponto crítico é que a depressão ela causa mudança química no corpo, no cérebro. Então, assim, não adianta você tratar depressão só com palavras, né? Porque tem algo físico dentro da pessoa que faz ela ter aquele determinado tipo de reação e comportamento. Então, o quimbandeiro, um quimbandeiro que se preza, ele vai olhar todos esses aspectos. Mas eu acho que tem caminho, porque quimbanda é a arte da cura. Então, caso você esteja passando por um problema desse, realmente pode ser uma possibilidade de você encontrar uma cura real, né? Não estou falando para você deixar tratamentos tradicionais, mas por que não, né, você coordenar as duas coisas, você combinar um tratamento tradicional aí da medicina convencional com uma técnica espiritual, né? Eu acho que tem caminho, sim, e eu acredito que eu já vi, né? Não acredito, eu já vi pessoas se curar, inclusive um dos filhos da casa tinha um quadro severo de depressão, que isso há muitos anos atrás, e ia se matar,
né? Ele chegou a escrever a carta de suicídio e tal, mas antes ele fez uma lista de coisas que ele queria fazer na vida. E uma dessas coisas era tomar ayahuasca. E aí ele tomou a ayahuasca e nunca mais teve depressão, desistiu de tudo. Aí entrou para a nossa família, hoje é filho da casa, trabalha com Exu, trabalha com Pombagira, e isso aí já faz muitos anos, né? Nós não tinha nem o tempo estabelecido ainda, mas ele já estava ali caminhando. E hoje em dia o cara tá aí bem sucedido, aí fazendo vários projetos e nunca mais nem pensou nessas coisas. Então eu vi acontecer. Ele fazia tratamento clínico mesmo, ele tomava remédio, fazia tratamento com o psiquiatra e nunca mais precisou nem voltar lá. Então eu vi acontecer. Então eu digo para vocês que é possível, tá? Não sei se é típico, mas é possível. Uhum. Perfeito, meu nobre, perfeito. O nosso participante, o Rael, fez uma pergunta, né? Uma pergunta bem interessante sobre a sua visão sobre o vampirismo, sobre as suas pesquisas, que a gente conversou um pouquinho no backstage, né? Antes da gente Sim. entrar aqui online. E aí, você quer compartilhar um pouco aqui com a gente? Tudo Seu tempo bem. Então, permite? claro, claro. Uma visão breve, Ricardo. Uma visão Não, breve, porque eu rapidinho, tenho um convite rapidinho. para você no final do programa, tá bom? Tá, pode ser rapidinho. Então, eu comecei a estudar seriamente ocultismo e magia, porque desde pequeno eu já estava nesse universo, eu já lia tal. Mas o que mais me chamava a atenção mesmo era o vampiro, né? Eu sempre fui fascinado por vampiro, por história de vampiro, eu sempre gostei de vampiro. E aí, em determinado momento, no ano de 95, eu tinha 15 anos, eu conheci uma turma lá que estudava o vampirismo, então eu entrei, né, nessa onda aí de estudar o vampirismo aí com esse grupo, mas eles tinham algumas visões que eu não concordava muito e aí acabou que eu não fiquei muito tempo. Mas eu acho que o caminho vampírico é um caminho possível, é um caminho gratificante, mas eu recomendo que aqueles que quiserem procurem aí o Lorde A, porque muitos dos meus estudos eu baseio justamente no trabalho do Lorde A. Por quê? Porque em toda essa minha caminhada eu estudei muitos grupos, li vários livros. Infelizmente, em língua portuguesa, nós temos muito poucos títulos falando seriamente sobre isso, pelo menos que eu conheço, né? Então, eu comecei não, mas teve uma época que eu caí ali nos livros do Marcus Torrigo, né? Naquele livro, acho que é um dos mais Vampiros, Rituais de famosos, assim. Sangue, né? Da É, Madras. da Madras ali, eu fui para aquele caminho. Então eu estudei várias vertentes e várias ideias sobre o vampirismo. E eu acho que o vamp, né, essa ideia, esse conceito da cosmovisão vampírica do Lorde A é o que mais bate com a minha mesmo. Não, não é que eu estou puxando o saco dele, não é que eu quero falar que estou aqui no programa do cara, estou fazendo um merchan, mas é que realmente é o que eu acho mais próximo da minha própria visão. Tá? Logicamente, a gente tem algumas. Não é nem divergência, porque eu não divirjo, mas assim, eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre algumas questões, mas eu acho que é o mais correto, se é que eu posso usar a palavra, né? Uma vez que não tem muito correto, certo ou errado, mas eu acho que é um caminho mais seguro, digamos assim, para você é, entrar nessa senda. Mas eu acho muito interessante. Eu realmente, inclusive na Sociedade Luciferiana, que é um grupo de estudos que eu tenho, a gente estuda aí o vampirismo, mas como eu disse, a gente usa o Lorde A de referência. Poxa, caramba, pô, meu irmão, uma honra muito Não, grande. é verdade. E esse é um ponto bacana, né? A gente trilha, né? Eu gosto muito dessa alegoria, né? De trilharmos esses arquipélagos mais noturnos, né? Por onde a gente anda, muitas vezes abrindo as trilhas, outras adentrando a floresta escura rumo à região mais noturna, mais sombria dela.
Mas esse é o ponto. A gente trilha, a gente vai até os lugares. Você chega, você vai até os lugares. Você caminha, você explora. E a gente vê fractais, a gente vê pedaços de tudo isso. E a gente vê Exatamente. com as bases da gente, com as experiências da gente. A gente tem essa experiência extremamente salutar de a gente poder sentar aí. Ô, Ricardo, chega aí, vamos bater um papo. Ô, Lorde, chega Exatamente. aí, vamos trocar umas figurinhas. E, cara, a gente pode fazer, vamos fazer para o pessoal do Campus Estrigói. Tem um projeto que eu estou ajeitando que eu já vou te convidar aqui online mesmo, Ricardo, que é uma roda de Vamos que vamos. conversa que eu quero muito você lá com a gente. Claro, claro, já tô dentro Quero já. muito ter você lá palestrando, falando, explicando para o pessoal lá que está estudando, né? O pessoal que também tem esse jogo de, não, pera, eu quero ir até os lugares, eu quero ter a minha experiência, eu quero voltar, eu quero ter com quem conversar, ter essa experiência salutar, né? Da gente poder exercer Vamos esse que vamos. diálogo, que é fascinante. Tô dentro. Pode contar Opa! comigo. Então tá feito. Vocês que Tá assinam aí o feito. Campus Estrigói, aguardem, Combinado. aguardem. Provavelmente vai ser em julho. Provavelmente vai ser em julho, mas a gente vai desenhar para contar para todos os participantes e para vocês aí. Ricardo, ah, haveria uma última pergunta que eu te faria, mas essa pergunta ela não se torna uma pergunta, acaba se tornando uma afirmativa, né? É, Que nós dois somos fãs de Paraíso Perdido, de William Blake. A gente gosta do Dante Alighieri, a Divina Comédia, como todo mundo que voa, que pisa, que nada nessas regiões obscuras, né? A gente gosta, né, do Inferno do Dante Alighieri. A muito gente bom. Paraíso Perdido é uma obra inescapável. Quando a gente fala Eu de tenho William. umas 3 versões do Dante aqui. A gente não tem Três escapatória. traduções. Se perguntam pra gente se a gente leu a Bíblia, né, geralmente a resposta é: todo mundo começa pelo Apocalipse. É, mas eu já tive uma fase que eu falei, não, vou ler esse bagulho inteiro. Então eu já cheguei a ler a Bíblia aí algumas vezes, assim. Eu Teve um também. tempo que eu estava mais estudando um pouco o cristianismo esotérico e tal, então eu falei, não, eu quero ler esse negócio aí. Uhum, Mas eu vi que é válido para quem segue o caminho, mas não é o único caminho, entendeu? uhum. Então, talvez assim, tem uma ideia que eu penso bastante a respeito, né? Quando depois, né, de ter visto a Bíblia, eu penso na Bíblia como um clássico da literatura do Ocidente, um clássico, inclusive, Certamente. formativo da literatura do Ocidente. Mas, né, não diria que não é o cerne ou o âmago ou que dialoga diretamente com o meu cerne, com o meu Ah, âmago de uma religiosidade, de uma espiritualidade, do lugar onde eu tropeço, né? Do lugar onde eu me ponho a voar, aterrissar e fazer minhas jornadas. Eu penso assim, eu jogo tem assim. que dar uma forçada de barra, né, para você conseguir colocar aquilo lá como cerne de alguma coisa, mas É, enfim, né, nossa sociedade se pauta por aquilo, né, fazer o que a sim, gente vai sim. se adaptando, né. Sim, sim, a gente conhece, a gente aprecia, mas também tem, não sei, para mim, se você me perguntar de um texto espiritual que me toca assim no coração, é o diálogo de Arjuna e de Krishna no Bhagavad Gita. Eu acho Muito, o experimento ali, que eu releio, cada vez que eu assisto o Mahabharata, né, o filme. Aliás, na verdade, muitas vezes eu só ponho aquele trecho daquele diálogo que, sei lá, cara, é um negócio que fala muito, assim, fala muito para mim ao coração, aquele diálogo dos dois. eu tenho também, assim, na Você verdade tem um também? é uma ar, é um conhecimento que na verdade eu tive há pouco tempo, porque eu não me interessava muito pelo hinduísmo, pela cultura hindu, né? E eu comecei com alguns irmãos aí que frequentam aqui em Banda, mas também tem uma caminhada muito grande aí nessa cultura. Eu comecei a estudar mais. E aí que eu comecei
a conhecer melhor, né? Ainda estou num processo de conhecer, mas realmente a gente imaginar que aquilo foi escrito há incontáveis eras atrás, assim, e que ainda é pertinente, que ainda conversa com a alma das pessoas, então a gente sabe que tem alguma coisa ali que realmente foi extraída aí, um conhecimento superior mesmo, alguma coisa que vem dos campos espirituais mesmo, né? Então eu admiro, é recém-adquirido isso, mas eu já tenho um profundo gosto aí pela cultura. Verdadeiramente fascinante. Meu nobre amigo, meu nobre irmão, Ricardo Tchaikovsky, foi um prazer a gente ter essa conversa. Essa conversa que até que se estendeu, passou até do tempo do acesso normal aqui do acesso Redivamp, mas. Foi mal quando eu começo a falar. Não, 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 mas foi Ó, excelente. Eu gostei, mas eu gostei. adorei também. Pô, que bom. Meu nobre, como a nossa audiência pode te encontrar na internet, nas redes sociais, quem se interessou pelos pontos, Ó, pelos tópicos que você contou, por toda a sua tá. explanação incrível, como fazem para te achar? O meu principal ponto de contato é um canal no YouTube que tem meu nome, Ricardo Tchaikovsky. Vocês veem aí que é um nome complicado, é um nome de ucraniano, né? Mas o principal meio ali onde eu divulgo minhas coisas é nesse canal do YouTube. Mas eu tenho a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos no Catarse. É um grupo de estudos, tá? Não é uma pretensão de fazer uma ordem, de fazer uma escola, nada disso. A gente reúne alguns temas que o pessoal quer saber mais e fazemos alguns estudos direcionados, né, para engrandecer todo mundo. Atualmente a gente está estudando a magia persa, né? Estamos estudando aí a tradição de Zoroastro e a feitiçaria persa também, que é a magia contra Zoroastro, né, que sempre quando uma corrente dualista se manifesta, uma corrente contrária surge, né? Então a gente estuda os dois polos, né? Mas são estudos assim que duram um determinado tempo e aí a gente passa para outra, a gente não fica parado em nada. Tanto que esses estudos de vampirismo a gente já está há algum tempo porque o pessoal não quer parar de saber sobre o assunto. Então a gente continua, tá? Então é isso aí. Lá no YouTube você acha meu e-mail e aí no e-mail a gente troca uma ideia e vocês podem vir aí presencialmente. Toda sexta-feira nós fazemos encontros espirituais presenciais. Logicamente, com a pandemia, não é um projeto que está funcionando a pleno vapor, né? A gente tem que parar, tem que continuar. Quando o governo libera, a gente faz essas reuniões, mas de qualquer forma eu tento seguir os protocolos e não reúno aí mais do que 10 pessoas por vez para fazer esses bate-papos aí, para trocar ideia e também para conhecer o templo, conhecer o trabalho, para ir numa gira de Exu. Tudo é possível, tá? Então, se você tem curiosidade para estar numa gira de Exu, vai lá no YouTube, lá você vai pegar meu e-mail e de lá a gente estabelece uma relação e vocês estão convidados aí a ver nosso trabalho prático, que é coisa real, é coisa que a gente faz mesmo. Eu não sou uma pessoa que faça as coisas só para pôr no YouTube, não. Eu tenho realmente um projeto, tenho um templo estabelecido e realmente, diariamente, nós estamos lá fazendo sempre alguma coisa a nível espiritual, seja para as pessoas que chegam a mim, seja para mim mesmo. Então, tudo isso vocês podem ver aí com seus próprios olhos. Estão todos convidados aí. É mais ou menos assim, por aí. Magnífico, Ricardo. Uma vez mais, meu nobre irmão, meu nobre amigo, muita gratidão para você pelo seu tempo, pela sua Tamo junto. presença. Eu adorei a nossa conversa. E Foi muito agora, bacana para mim também. opa, que bom, nobre. Agora é o momento que eu te convido para ficar aqui até o final, que agora a gente vou fazer a despedida e a gente vai sair com mais música. Vamos sair com mais música aqui para o Opa, pessoal começar aí a noite, tá bom? aí. Valeu, meu nobre, gratíssimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lorde. Tamo Boa junto. noite.
Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.